seus olhos seres lançados no fogo do inferno. Amém, irmãos? Então, como eu havia dito aqui, Nosso Senhor, como uma maneira de expressar certa retaliação contra aquilo que primeiramente havia submetido a Simão Pedro, e agora dando a entender aos seus discípulos que, assim como a atitude de Simão Pedro havia sido uma atitude humilde, uma atitude nobre de humilhação, ele compara a pessoa de Pedro a um menino, e ali adverte aos demais discípulos que qualquer que não fizesse daquela forma jamais alcançaria o reino do céu, né? E isso tão somente dando a entender que cada coisa estaria em seu lugar. Ou seja, o engano de muitas vezes de algumas pessoas hoje é achar que o sistema do governo de Satanás e do anticristo é o sistema correto a ser seguido, e muitas vezes o inimigo vem nos cobrar, o inimigo chega diante de nós e nos acusa de certas obrigações a qual, por questão administrativa da parte de Nosso Senhor, ele também veio a nos advertir que por elas estivéssemos sujeitos e subordinados. Mas a verdade é que Nosso Senhor diz, a partir do versículo 4, que qualquer que não se humilhasse como menino, qualquer que se humilhasse como aquele menino, esse seria o maior no reino do céu. E o qualquer que o recebesse, esse também receberia ele. Fala também sobre a questão do escândalo. Aí sim, onde eu digo, quando falo sobre certa retaliação, ele diz: ai dos escândalos, né? Então, a partir desse momento que Nosso Senhor começa a verdadeiramente expressar, né, as palavras verdadeiras daquilo que é a sua vontade, do que era a sua vontade ali naquela situação, naquela questão. Lembrando que Cafarnaum fora considerada uma das 3 cidades impenitentes, né, como está escrito também no livro de Mateus, no capítulo no capítulo 11, né, e versículo 23, quando ele diz: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os prodígios que em ti foram feitos, teriam permanecido até hoje. Porém vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ou seja, amados, o pecado da impenitência era tão grande acerca dessa questão da cobrança dos tributos e da opressão, que Nosso Senhor ali advertiu que Cafarnaum, que para Cafarnaum não haveria tolerância nem ao menos misericórdia, por quanto grande era o seu pecado, né? Não somente isso, mas muitas outras práticas com as quais eles pecavam e indignavam o Espírito de Deus. Amém? Voltando aqui para a questão do tributo, então o Nosso Senhor fala sobre os escândalos. E quem seriam esses que trazem o escândalo no caso? Muitas pessoas confundem quando acham que de fato o Senhor estaria irado no final de tudo acerca daqueles que, amando a sua vinda e o seu reino, talvez fosse de contra ao sistema humano e corrupto de Satanás. Não. A verdade é que esses aos quais o Senhor nos adverte sobre o escândalo é simplesmente aqueles lá, os quais eram filhos e reis da terra. Entende? Então, primeiramente ele traz a pessoa de Pedro no exemplo do menino, o fazendo passar pela humilhação da obediência, e depois exalta a pessoa do menino quando se cumprindo as exigências, ainda que por meio de humilhação e sujeição ao governo das trevas, ainda assim faz com que sobre os tais recaia a justiça de Deus e o respaldo, enfim. E começa a falar sobre os escândalos, dizendo que qualquer que escandalizasse um desses meninos, e aí a parte da defesa, esse seria digno do lago de fogo do inferno, né? Como no exemplo